E nesse primeiro vídeo do nosso canal, Direito Empreendedor, eu trago para vocês uma estreia em alto nível, falando sobre planejamento tributário para advogados. O meu amigo Adriano Nepomuceno, contador, especialista em micro e pequenas empresas, e professor universitário, palestrante, coach e atualmente vice-presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Tocantins. Seja bem-vindo, Adriano. Muito obrigado pela tua presença. Eu te agradeço e desde já chamo a atenção para os nossos ouvintes aqui, no sentido de que você vai conseguir demonstrar as vantagens de um bom planejamento tributário para os advogados e advogadas. Esse vídeo e esse conteúdo foi algo que eu havia prometido no meu Instagram, que traria esse tipo de conteúdo, exatamente falando sobre as sociedades de advogados. Então, eu, ao me formar e começar a atuar no mercado de trabalho, comecei, como quase todo mundo, na pessoa física. Então, nós normalmente achamos que a pessoa física nos permite, de repente, ter uma vantagem tributária, Adriano, quando a gente recebe os nossos honorários, e sobretudo com relação à tributação. Contudo, eu penso que isso ao longo do tempo eu percebi que isso na verdade é uma desvantagem. Então a ideia nossa é tentar demonstrar exatamente isso, mostrar na verdade que é uma desvantagem você ter exatamente a tributação dos seus ganhos, dos seus rendimentos na pessoa física. Antes de passar a palavra e começarmos aqui as perguntas ao nosso entrevistado, eu queria apenas chamar a atenção de vocês para que nós tenhamos aqui duas visões claras dessa questão. Primeiro, na advocacia, nós temos hoje dois tipos, né, Adriano, de sociedade, né, de formalizar a sua sociedade. A sociedade simples e a sociedade unipessoal. Então, um advogado se forma, passa no exame da ordem e, normalmente, ele convida um colega para abrir um escritório. E esse primeiro momento é um momento ali de início, tudo é muito novo e, às vezes, impera a informalidade. É uma sociedade, de fato, mas absolutamente informal. Mas nós já sabemos, isso é regulamentado pela OAB, que existem essas duas formas de constituição. A unipessoal, como o próprio nome já diz, exige apenas a presença de um advogado. Você vira pessoa jurídica com um advogado. Então, essa facilidade que é recente até traz uma outra vantagem, que é às vezes aquela dificuldade que o colega tem de encontrar um sócio, né, que de repente não casa muito o perfil e tem uma dificuldade, quando na verdade ele sozinho pode sair da pessoa física e começar a atuar na pessoa jurídica. E, lógico, a sociedade simples, onde você tem ali 2 ou mais advogados, né, formando essa sociedade. Então, essas duas formas de sociedade são aquelas regulamentadas pela OAB. E, Adriano, quais as principais vantagens que você enxerga, tanto do ponto de vista contábil, do ponto de vista numérico? Nós vamos passar daqui a pouco a uma simulação, isso em números, mas a grosso modo, já de cara, quais as vantagens que você enxerga do advogado, da advogada, sair dessa informalidade da pessoa física, que muitas vezes acaba levando a uma informalidade? Quando eu digo informalidade, estou falando das declarações tributárias ao fisco de uma forma mais realmente formal, para exatamente comparando essas duas realidades, da formalidade da pessoa jurídica e da formalidade da pessoa física, ou da informalidade. Então, primeiramente, agradecer você, Ronan, pelo convite, é uma grande honra. Espero poder contribuir aí com seus ouvintes, com os nossos ouvintes, nesse caso, né? E para pontuar de forma bem objetiva, quando a pessoa trabalha na pessoa física, existe sim a possibilidade de ela estar totalmente cumprindo suas obrigações, mas normalmente ela não faz, porque falta o acompanhamento, falta alguém, um profissional que possa lhe orientar. Então, assim, hoje, quais são as vantagens de você ter a pessoa jurídica? Para ter a pessoa jurídica, você vai procurar um contador, que é a pessoa que entende dessa parte tributária e vai poder lhe orientar.
Quando você está na pessoa física, muitas vezes você faz o recolhimento da forma indevida. Isso cria para você um passivo tremendo, porque a gente sabe que a Receita ela pode voltar 5 anos e depois aparecer com um passivo tributário aí, que não é bom para nenhum profissional. Quando você vai para a pessoa jurídica, na maioria dos casos, eu não gosto de generalizar, você tem uma vantagem tributária de pagar uma alíquota bem menor. Porque na física, normalmente você vai pagar uma alíquota de 27,5%. Lá na jurídica, você começa com uma alíquota de 4,5% em cima do teu faturamento bruto. Então, assim, são pontos específicos que normalmente, na grande maioria dos casos, é muito vantajoso você ter uma pessoa jurídica. Quando a gente fizer a simulação aqui, a gente vai poder apresentar alguns dados práticos para ficar mais fixado para você entender. Importante, Adriano, chamar a atenção para um detalhe. Assim como eu falei, quando eu comecei a minha carreira, e assim acho que acontece com 99% dos colegas, sim, a gente não tem essa visão ou tem uma falsa percepção de que a gente está tendo vantagens, né? Porque às vezes o cliente te paga, você às vezes não emite uma nota como deveria emitir, você de certa forma não tributa aquele rendimento, mas isso gera vários efeitos que ao longo do tempo você pode sentir depois. O principal, acho que você citou aí, é exatamente esse passivo, né? Isso vai gerar um passivo. E hoje explica um pouco para a gente como é que está aí os mecanismos de fiscalização do fisco, né? Por parte do fisco, essa questão de cruzamento de dados e etc. E uma coisa importante também, Adriano, que acho que é importante ressaltar, é que os colegas muitas vezes não percebem que muitos clientes nossos, sobretudo empresas, né, vão exigir de nós uma nota fiscal ou vão exigir de nós um recibo de pagamento autônomo, e isso também tem consequências. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Sim, então, normalmente o nosso contratante, quando é pessoa jurídica, ele precisa de um documento para dar saída do recurso do seu caixa. Se ele te contrata como pessoa jurídica, você emitiu sua nota fiscal, ou seja, a tua pessoa jurídica é responsável por recolher a grande maioria dos tributos, em que pese tem ali uma porcentagemzinha que ele faz a retenção na fonte. Mas é uma relação tranquila, você combinou o valor do seu honorário, emitiu a nota, recebeu e é aquilo. Quando você presta seu serviço como pessoa física, normalmente você lá para a pessoa jurídica que está te contratando, você é equiparado a um colaborador normal, um funcionário. Então isso gera um encargo extra para a empresa. Eu sempre digo, vamos imaginar uma situação que você prestou um serviço de R$1.000. Ela faz uma retenção da Previdência, tá? Caso você não recolha ainda pelo teto, de 11%, te paga o valor líquido, só que para ela esse encargo aumenta mais 20%, porque quando ele joga seu nome na folha, ele tem que pagar a Previdência parte empresa. Isso muitas vezes tem atrapalhado as relações, tá, de trabalho entre o profissional e a empresa, que aí gera uma discussão. Então assim, quando você tem sua PJ, isso evita. Voltando para a primeira parte da sua pergunta, Ronan, que é a questão dos mecanismos, o nosso país investiu muito em inteligência artificial, em computadores potentes. Então, hoje o que eu digo, só existe uma forma de você não ser visualizado por esse mecanismo. Seria se você recebesse em espécie, gastasse em espécie e não acumulasse patrimônio. Porque hoje tudo que passa no cartão de crédito, a Receita tem acesso. Se passa no banco, a Receita tem acesso. Se você adquire um bem, a Receita tem acesso. Tudo a Receita tem acesso. E aí é o que eu falo. Talvez no primeiro momento você está recebendo o seu recurso, não está sendo importunado pelo fisco, está ganhando ali ou seja, na falta de pagar o tributo, na informalidade, e está tudo muito bem. Só que isso pode chegar depois de 5 anos. E aí o problema é grande. Então, por isso que a gente recomenda. O ideal para você que está iniciando sua carreira agora, comece da forma regulamentada, da forma corretinha, pague o que tem que ser pago e cresça sustentavelmente para não ter surpresas desagradáveis. Você falou uma coisa, Adriano, que às vezes a gente não faz essa conta, né? Muitas vezes, quando você vai trabalhar para a empresa e vai prestar um serviço, se você tiver pela pessoa física, naturalmente a empresa vai fazer todas essas contas. Esse custo, ela vai querer computar na hora de negociar o seu trabalho. Com certeza. Então, de repente, você acha que está tendo as vantagens, como eu falei aqui no começo do nosso bate-papo,
E no fundo, você não está tendo. Porque na hora que o empresário fizer essas contas, do custo que vai gerar para ele remunerar o teu serviço, mas também os encargos, como você falou aí, você vai ter que emitir um recibo para ele e vai tributar tanto para você, a Previdência, quanto para ele, numa alíquota, me corrija se eu estiver errado, 20%. Isso. Então, quer dizer, ele vai jogar isso para você pagar. Normalmente o empresário não vai querer pagar isso sem uma discussão com você. Então, corre-se o risco de duas uma, né? Ou você ter que rediscutir honorários para menor, é claro, o que já é uma desvantagem naturalmente, ou até isso pode gerar um empecilho para fechamento do contrato. Isso aí, quando é pré-acordado, quando ambas as partes têm a ciência, dificulta a negociação, mas depois do acordo feito, ok. Eu já tive situações dessa situação cair na mesa depois do contrato feito, aí o empresário queria repassar esse custo para o profissional, o profissional não queria, então isso gera até um atrito e pode gerar até desavença e você perder um cliente por causa da falta desse conhecimento. Desgaste na relação interpessoal com o cliente, o que não é vantagem para nenhum profissional liberal, sobretudo. Com certeza. Meus queridos, vocês estão aqui, nós estamos acompanhando esse bate-papo. Eu quero dizer a vocês que esse conteúdo, ele é um conteúdo que agrega muito valor, nós acreditamos nisso, por isso que estamos aqui trazendo esse conteúdo para vocês. E para que vocês possam aproveitar ao máximo esse conteúdo, nós vamos dividir esse vídeo em 2 vídeos, em 2 etapas. Aqui nesse primeiro momento nós abordamos toda essa parte introdutória para você compreender o que é que nós estamos falando. E agora, no próximo vídeo, nós vamos apresentar a simulação de forma numérica. Você vai perceber as vantagens de você formalizar, além de tudo aquilo que nós já falamos aqui, que são vantagens indiretas até, Adriano, você agora vai apresentar para os nossos seguidores as vantagens diretas, de forma planilhada. O nosso entrevistado vai trazer para vocês um resumo e uma simulação apresentando os 2 cenários. Continue com a gente, assista a segunda etapa desse vídeo, a segunda parte desse conteúdo e compartilhe, e se inscreva no canal e vamos impactar mais e mais pessoas.